O argumento que eu falei também sobre a questão que eu não precisaria, por exemplo, da questão da liberação, porque eventualmente eu já dizia antes que a pregação poderia ser feita. Sim, a pregação poderia ser feita, mas não quer dizer que eu tinha certeza de que ela poderia ser feita. Ela poderia ser feita em relação à questão de ataques, porque se eu obedeço os 10 mandamentos eu sou protegido. Mas ainda se teria que visualizar se isso seria o melhor para as pessoas. E aí pesava a dúvida para mim. Entendeu? Talvez eu entendia que mesmo, talvez até o próprio Deus poderia desejar que isso não fosse feito às pessoas. Ou mesmo outras entidades espirituais. Então, ou mesmo eu mesmo, que isso fosse uma análise mais humana, não necessariamente divina. Mas essa dúvida pesava. O que eu estou dizendo, o meu argumento é que havia a possibilidade de eventualmente se falar dos mandamentos, de que isso poderia ser algo positivo. É essa possibilidade que eu estou levando em conta. Mas isso ainda não tinha sido superado, uma vez que o questionamento tinha sido reaberto. Mesmo por argumentos bíblicos. Então, não dos outros, que as pessoas que me atacaram não sabiam direito o que estavam falando. No entanto, eu tinha, eventualmente, argumentos para isso. Como falei, eventualmente, eu faço pesquisas também com base nas críticas dos outros, para verificar se as críticas dos outros fazem sentido ou não. Não porque eu acredite nos argumentos dos outros, então só para fazer esse complemento. Então, porque de repente eles poderiam estar dizendo, ah, não, mas então se você falou que desde 2021 já daria para fazer a pregação, não. É que eu falei isso de maneira descontextualizada. Óbvio que eu tinha dúvida em relação a isso. Eu tinha dúvida em relação a fala dos mandamentos, mas admito que havia a possibilidade que ela teria que ser feita. Então, aí eu só falei isso em relação a, vai liberar aquilo que a pessoa eventualmente já iria fazer? Aí que tá, eu já iria fazer, mas eu só me senti mal em relação a isso a partir da crítica de 2022. Em 2021, eu já admiti a possibilidade que eventualmente isso teria que fazer. E ainda acho que essa liberação deles não faria muito sentido nesse contexto. Porque eu só admiti a possibilidade, aí até porque eu não sabia nem se deveria fazer ou não. Né? A liberação deles também não teria muito cabimento. Eu ouvi argumento aí também sobre a questão, não, porque eu não sei o que é dívida. Não, então não há. Eu já provei em 2023 que não haveria dívida em relação à questão contratual. Isso já foi provado. Porque não é da vontade da igreja que a pregação seja feita. Isso só foi reprovado, não, porque daí dá uma ideia de não confirmação. Mas isso foi reconfirmado em 2022 e em 2023. Né? Isso foi reconfirmado em mais de uma oportunidade. E aí que tá, eu nunca precisei da liberação das pessoas porque eu poderia fazer a pregação. Se eventualmente isso fosse considerado inofensivo e eu não fosse atacado. Não teria impedimento de fazer a pregação. E eu já considerava essa hipótese, não com inteira certeza, eu já considerava essa hipótese em 2021. Se não tiver ataque, dá para fazer. Mesmo que eu tenha ali um pecado ou outro, inclusive, porque não haveria questão de ataques. Né? Mas esse já foi o argumento que eu tinha antecipado antes. Né? E por isso que eles não podem criticar. Não havia necessidade. E é isso. Então, a dúvida é justamente nessa questão. E então fica esse complemento. A dúvida, no caso em 2021, fica um complemento ao canal. E dizendo que não, 2021 ainda era outro contexto que havia dúvida, mas eu admiti a possibilidade que tinha que falar dos mandamentos. E eles falavam em existência de dívida e tal, mas aí não tem como, a partir do momento que eu acho que tem que fazer, não tem como me liberar. Por quê? É uma coisa que se fosse, eles considerassem inofensivo e eu não fosse atacado, daria para fazer. Inclusive já era uma possibilidade que eu encampava, não inteiramente, porque tinha dúvida, mas desde 2021. Mas apenas para dizer que tinha dúvida sim, ali no 2021. Tinha dúvida sim, não é porque eu disse que eu tinha uma assertividade um pouco maior em fazer em 2022, não quer dizer que não havia dúvida antes. Né? Então, fala contextual. Porque eu disse em 2021 que havia possibilidade de fazer, não quer dizer que não havia dúvida sobre o mesmo tema, apenas para contextualizar.